Você já observou na prática quantas dúvidas que os colegas apresentam em relação à ferida cirúrgica? Vem comigo que eu vou te contar quais as recomendações do último consenso de 2019. Roda a vinheta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Cicatrização. Meu nome é Rivanda, eu sou enfermeira estomaterapeuta e trabalho com feridas há mais de 20 anos. Eu diria uns 30 anos, porque a partir do momento que a gente se forma, a gente passa a ser enfermeira, nós trabalhamos, é o nosso dia a dia do cuidar de feridas. Esse programa, né? Mais um episódio hoje desse programa, eu falo muito, né? Sempre o meu foco é de passar informação para que você, enfermeiro, consiga atender seus pacientes com maior segurança e tendo as informações mais atualizadas em relação ao tratamento de feridas. Para isso, obviamente, nós precisamos entrar em ação. A gente tem que estudar, estar super atualizado, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse cuidado da ferida cirúrgica. O tema de hoje é o tema sobre como cuidar de uma ferida cirúrgica. Sempre há aquela dúvida, né? Fecho ou não fecho? Ponho pomada, né? Ponho algum produto ou não ponho nenhum produto? Então, com isso, sempre paira essas dúvidas no ar do que fazer para que a gente possa cuidar corretamente para a ferida cirúrgica. E nós temos que lembrar que a ferida cirúrgica é um trauma, né? Mesmo intencional, ela é um trauma. Então, ela vai cicatrizar como qualquer outra lesão. Tá bom? Eu vou contar um pouquinho do perfil epidemiológico dessas lesões, só para vocês terem uma noção do quanto que nós convivemos com esse tipo de ferimento, né? Mesmo sendo intencional, é um ferimento. 234 milhões de procedimentos cirúrgicos são realizados no mundo por ano. Olha só que imensidão de casos de feridas cirúrgicas. Sendo um crescimento de 3% ao ano. 3%. Sendo 13 milhões, aproximadamente, 13 milhões de procedimentos ortopédicos. 4,9 milhões de procedimentos cardíacos. 10,6 milhões de cesarianas, 14,2 milhões de procedimentos abdominais. Isso fora os pequenos ferimentos, né? As suturas dos ferimentos do dia a dia, desses traumas que ocorrem de quedas ou de acidentes, os naturais, né? Então, com essa dúvida, e com esse perfil, né? Com essa necessidade, com essa ocorrência de número de lesões cirúrgicas, nós precisamos sim saber o que fazer com as lesões cirúrgicas, com as feridas cirúrgicas. Nós sabemos, né, que por ser um trauma, é um comprometimento da pele que ocorre igual a obedecendo aquelas fases do processo de cicatrização, ou seja, a fase inflamatória, né, que dentro da fase inflamatória tem a hemostasia, que é o estancamento do sangue. Depois vem a fase proliferativa e a fase de remodelação. A proliferativa é aquele crescimento do tecido de granulação e a de remodelação é quando começa os fibroblastos formar os colágenos e remodelar os colágenos para poder ocorrer uma cicatriz o mais normal possível. Para que a gente entenda melhor, né, quais são os tipos de cicatrização que existe, né, de feridas. Nós temos, só para relembrar, tá? Isso é uma coisa que a gente aprendeu lá no banco da faculdade, mas que é importante a gente estar sempre lembrando desse conceito. O curativo por primeira intenção. Quais são os curativos por primeira intenção? São aqueles ferimentos que ocorrem, o fechamento, tá? Que tem as bordas aproximadas. Então, quando as bordas da ferida são aproximadas, ocorre uma cicatrização por primeira intenção. A cicatrização por segunda intenção, quando as bordas não são aproximadas, né? Quando as bordas ficam distantes uma da outra e ocorre o preenchimento desse espaço entre as bordas, né? Ocorrendo aquela proliferação, tecido granulação, e daí vai ocorrendo a epitelização das bordas para o centro. Isso nós chamamos de cicatrização por segunda intenção. E nós temos também a primeira intenção tardia, que ocorre quando uma ferida é fechada por primeira intenção, houve uma complicação,
né? Teve que realizar alguns procedimentos de urgência para que ocorra a cicatrização e foi realizado um desbridamento, uma limpeza dessa ferida cirúrgica, né? Que complicou e depois novamente vai aproximar as bordas. Então chama-se primeira intenção tardia. Isso é importante você saber. Hoje nós vamos conversar só sobre a cicatrização por primeira intenção, tá bom? É importante lembrar quais são as técnicas de fechamento. Nós vemos, né, a técnica realizada por sutura, aqueles fios de nylon, né, uns mais grossos, outros mais finos, depende da região. Por fitas cirúrgicas, né, existem aproximação de bordos por fitas. Temos aproximação de bordos por grampos, né? Grampos é muito comum a gente ver cirurgia cardíaca por grampos. E tem aproximação de bordas por cola, com cola, tá? Essa de cola é a menos complicada, mas depende muito da decisão do cirurgião no momento. O que depende da gente, né, de nós enfermeiros, é da gente estar atento na evolução dessa cicatrização desse tipo de ferida cirúrgica, né? Então, para a gente começar a ficar atento nessa cicatrização, nós temos que nos atentar quais os fatores intrínsecos e extrínsecos que podem comprometer a ferida cirúrgica. Então, existem os fatores intrínsecos, né, próprio do sistêmico, próprio do paciente, né, que ele apresenta, que ele traz consigo como uma comorbidade que ele tenha. Então, ou seja, a diabetes, né, um paciente com diabetes tem o comprometimento do processo de cicatrização, principalmente quando é uma diabetes descompensada. Ele tem esse comprometimento. Então, atento, pacientes diabéticos. Pacientes obesos, eles também têm um comprometimento, né? Pela absorção de todos os nutrientes, oxigenação, várias outras alterações metabólicas que o paciente obeso tem que interfere no processo de cicatrização. Paciente em depressão, né? Geralmente em depressão, paciente que tem uma imunidade mais comprometida, paciente que tem uma energia, né, mais reservada, então não responde a contento de um processo de cicatrização como um paciente que não tem depressão. O DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Nós sabemos que a cicatrização depende da oxigenação do sangue e dos nutrientes do sangue. Então, todos os pacientes que têm essa doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem um comprometimento no aporte do oxigênio no sangue. Então, com certeza, dificulta a cicatrização. DAP, a doença arterial periférica, né? O paciente que já tem um problema de alteração da circulação, né? Apresenta esse DAP, que tem aquelas obstruções do sistema arterial, que não chega sangue suficiente nas células e tecidos, ele pode apresentar um processo de cicatrização também anormal. Então, nós temos que ficar atentos a esse tipo de problema. Tabagismo é um problema sério, porque é muito comum a gente ver pacientes que passaram por um procedimento cirúrgico e são tabagistas, né? Às vezes tabagistas assim, de alta quantidade de cigarro por dia. Então, é um paciente que apresenta problemas no processo de cicatrização, até porque a nicotina, ela tem um efeito vasoconstritora, significa que ela fecha os vasos. Então, fechando os vasos, não passa sangue suficiente para ocorrer um processo natural de cicatrização. E a nutrição, quando o paciente tem uma nutrição comprometida, né? Você vê que ele não tem uma nutrição adequada para... Ele é um paciente desnutrido ou subnutrido, né? Então, ele não vai ter em seu organismo as vitaminas, os minerais, os aminoácidos necessários que vão colaborar no fechamento dessa ferida cirúrgica. Tá? Então, sempre atentos aos problemas que o paciente pode apresentar para a cicatrização da ferida cirúrgica. E quais os fatores extrínsecos, né, que são os relacionados ao local da incisão? Então, nós temos aqueles que dependem do paciente, né, organicamente, e nós temos aquele que ocorre no local da incisão cirúrgica. Então, isso é importantíssimo, essa observação, tá?
Não é uma vez fechada cirurgicamente, sempre fechada cirurgicamente. Nós vamos ter que observar essa incisão cirúrgica. Por quê? Porque essa ferida cirúrgica, ela pode apresentar um sangramento, né? Por um motivo ou outro. Lembra que nós temos a primeira fase do processo inflamatório que tem a hemostasia que ocorre nesse processo, nessa primeira fase, pode estar com problema na questão da coagulação do sangue, e esse paciente, como houve uma sutura ali, né? Houve uma abertura cirurgicamente, ele pode apresentar uma descompensação da coagulação do sangue. Então, essa lesão pode estar sangrando. Então, atento a isso. Dor, né? Cada paciente tem um limiar de dor. Dor, geralmente, tem que ser tratada, porque diminui a qualidade de vida do paciente, tira o sono do paciente. Então, quem já nunca fez uma cirurgia, né? Uma cesariana, por exemplo, nós mulheres, que quanta dor a gente tem, né? A hora que você levanta, quanta dor. Então, qualquer pessoa que passou por um procedimento cirúrgico, relata dor, principalmente no pós-operatório imediato. O fliquetema, né? Muitas vezes, às vezes faz bolha, ou devido à cobertura, colocar fita adesiva na pele, daí faz aquele fliquetema e levanta aquela bolha, e isso faz complicar, porque a região periferida tem que estar sempre sem nenhuma alteração. Maceração. Então, a maceração é quando tem aquela tecido esbranquiçado ao redor da incisão, que significa que ou está extravasando líquido e macerando aquela região periferida, ou está colocando alguma coisa na ferida que está macerando essa borda. Eu, particularmente, já vi gente colocando pomada na incisão cirúrgica. E isso só serve para macerar a borda, nada mais. Então, você vai ver que a gente não usa pomada para cuidar de uma incisão cirúrgica. Trocas frequentes, né? Quando se troca muito frequentemente, tem gente que acha que tem que fazer muita troca para poder proteger aquela incisão cirúrgica, né? Para não dar complicação. Então, muita troca frequente também ocorre problema. É ao contrário do que se pensa, pode ocorrer problema. Então, essas trocas frequentes são fatores extrínsecos que podem prejudicar o processo de cicatrização de uma ferida cirúrgica. Deiscência cirúrgica, né? A deiscência, a própria, aquela abertura, muitas vezes o ponto, né, ou escapou, ou, sei lá, saiu sozinho, ou abriu, né, ou, na verdade, acabou tirando na época que era para tirar e não estava no momento ainda, ou estava com alguma alteração, alguma complicação, e quando tirou aquele ponto, houve uma abertura daquela incisão, isso que nós chamamos de deiscência. Então, esse é um fator extrínseco, porque houve uma deiscência por alguma complicação, tá? Nenhuma incisão cirúrgica que obedece um processo natural, acontece isso, né? É porque houve alguma intercorrência nesse processo de cicatrização. A infecção do sítio cirúrgico, então, isso é possível acontecer, né? Durante o ato cirúrgico, pode ter contaminado e pode apresentar infecção. Então, com certeza, vai apresentar aqueles sinais flogísticos da infecção, né? Calor, rubor, dor, peremia. Então, atentos, tem que ficar atentos. Uma trombose venosa profunda, pelo paciente ficar muito tempo parado, né? Principalmente os pacientes que têm uma tendência a ter uma trombose venosa profunda. Bom, e o fator cirúrgico propriamente dita, a técnica cirúrgica, né? Dependendo da técnica cirúrgica, as complicações aparecem mais ou menos, tá? Então, depende do perfil do cirurgião que está realizando a cirurgia, né? Da habilidade do cirurgião em fazer essa sutura, né? Tem que saber fazer uma sutura correta. Muitas vezes a gente encontra ponto muito tracionado, muito tenso, muito amarrado, né? Do qual isso piora, acaba provocando o processo inflamatório na lesão e acaba piorando, causando uma complicação. Então é importante que o cirurgião tenha bastante habilidade para fazer o processo, fazer a incisão e fazer a sutura, né? E o tipo da cirurgia, obviamente, se a cirurgia é pequena, se a cirurgia é média, se a cirurgia é grande, depende da região da cirurgia, né? Por exemplo, a cirurgia cardíaca, geralmente fechada por grampos, né? Devido aos ossos. Então, tudo isso
responde de uma forma diferente. Então, a técnica da cirurgia, o tipo da cirurgia, o material usado para fazer, para fechar essa cirurgia também depende. A duração da cirurgia. Tem cirurgias que duram horas e horas. Isso compromete toda a questão do paciente mesmo, que ficou muito tempo exposto, muito tempo sem se alimentar. Então, a duração da cirurgia também tem uma relação com uma possível complicação, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atento, tá? Então, nós falamos dos fatores extrínsecos relacionados ao local da incisão, tá bom? Então, uma vez visto fator extrínseco e fator intrínseco, nós vamos ver quais os cuidados especiais que devemos ter com a ferida cirúrgica, né? A ferida cirúrgica, o quanto antes, né? Além de todos os cuidados que depois nós vamos ver, nós vamos falar do local. Primeira coisa que nós temos que ter com o paciente, né, salvo alguma contraindicação médica, mobilização precoce. O paciente, quanto antes ele andar, melhor, né? É dolorido, quem que já nunca passou por uma cirurgia sabe que o pós-operatório imediato, o paciente sente muita dor, muita. E isso atrapalha a mobilização dele, né? A mobilidade dele. E o quanto antes iniciar a mobilidade, ativar essa mobilidade, é melhor. Daí começa todo o movimento, o sistema circulatório funcionando. Então, tem que ter uma mobilização precoce do paciente, tá? Lembrar disso. Limpar e secar e aplicar a cobertura ideal, tá? Então, limpar a ferida é de extrema importância. Eu mesmo já peguei ferida cirúrgica, com certeza não foi uma intencional, né? Uma planejada. Ela foi um trauma, né? Então, chegou com muito sangramento, foi feita a incisão, a sutura, e, obviamente, houve uma drenagem de sangue muito grande, até porque talvez houve mesmo, daí secou aquele sangue. Tava aquela região periferida completamente cheia de sangue ressecado. Então, esse sangue ressecado tem que ser retirado. Então, a limpeza, né? Depois limpinha, secar bem ao redor e cobrir. Nós vamos ver qual é a cobertura ideal. Espera que nós chegamos lá, tá bom? Mas a limpeza é fundamental. Então, por isso que é importante que a gente veja, após as 24 horas, a gente começa a observar, né? Principalmente se não estiver drenando. Se estiver drenando, nós vamos trocar mesmo, né? Sujando a gás. E se não estiver limpa, nós vamos levantar para que a gente observe todas as características possíveis, essas complicações possíveis que pode acontecer, tá? Inspecionar diariamente e trocar quando necessário. A gente pode levantar e abaixar, né, para poder ver como que está, se não tem nenhuma complicação acontecendo nessa incisão. E trocar se necessário. E tem um momento certo para trocar, tá? E o banho, recomenda-se que o banho seja 48 horas após a incisão. Com 24 horas, nós sabemos que aquela ponte de epitelização que ocorre, né, principalmente pela aproximação dos bordos, já ocorre uma ponte de epitelização. Mas o consenso 2019 recomenda que aguarde de 48 a 72 horas para tomar o banho e molhar a ferida. Pode até tomar banho, não está contraindicado, mas de molhar aquela lesão, tá? Ele recomenda de 48 a 72 horas, depende, né? Quanto maior a incisão, mais demora um pouquinho para poder molhar. Nada impede de colocar um filme, né? Esses filmes mesmo de cozinha, dá para você envolver a região e tomar um banho sem o risco de molhar a cirurgia, a ferida cirúrgica. Quais são as opções de curativos que a gente vê hoje, né? Existem diversos. A gaze, né? A mais tradicional é a gaze e a fita. Curativos em ilha, né? Que daí põe uma gazezinha no meio e põe o microporo em cima. Ilha com fita que a gente chama. Tem os curativos com filmes, tá? Aqueles filmes transparentes que a gente coloca em cima da incisão. Tem os hidrocoloides, né? Aquele geralmente o extra fino que se coloca também sobre a incisão. As fibras gelificantes as fibras gelificantes, né? É um tipo de uma cobertura que protege a lesão. E nós temos alguns curativos também próprios que reúnem todas essas características, né? De proteção, de aderência e de proteger a ferida, tudo em um. Hoje nós temos curativos
com alta tecnologia, que apresenta todas essas características de um curativo ideal, né? E numa incisão cirúrgica nós temos a pressão negativa também, que pode se usar principalmente quando ocorre uma deiscência, né? Uma abertura, isso pode se usar também. E outros tratamentos adjuvantes que deverão ser avaliados pelo médico ou por um profissional especialista, ou seja, um estomoterapeuta, ou seja, um enfermeiro dermatológico. Gente, se você está gostando do conteúdo, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seu colega. Todas essas informações são de extrema importância para você dividir com seu colega. Nós vivemos de informações. Nós, profissionais de saúde, carecemos de ouvir informação todos os dias. Por isso que quanto mais a gente ouve e passa informação, melhor. A gente garante um atendimento de excelência aos nossos pacientes, que é o nosso objetivo, né? Então, quais os requisitos de um curativo ideal para uma ferida cirúrgica? Segundo o relatório do consenso de 2019. Para isso, nós precisamos ter uma mentalidade de que, para você cicatrizar uma ferida cirúrgica, nós temos que ter uma cicatrização sem perturbações. Nós não podemos, que muitas vezes, gente, somos nós mesmos que provocamos problemas na ferida. A gente sabe disso. E na ferida cirúrgica não é diferente. Tá? Então, a ferida cirúrgica agradece se você não perturbá-la. O que significa isso? Deixe o curativo no lugar. Não queira ficar mexendo, né? Antes das 24 horas ou das 48 horas, depende da orientação. Deixe o curativo, não queira começar a passar um monte de coisa, salvo se tiver alguma sujidade. Se estiver só drenando uma pequena quantidade de exudato, é natural que drene uma pequena quantidade de exudato. Afinal de contas, houve um trauma na pele. Mesmo que suturado, aproximado das bordas, o trauma ali vai obedecer o processo de cicatrização também, né? Manipule o menos possível. Ferida cirúrgica, se possível nas primeiras horas, nem manipule. Salvo se estiver suja a cobertura, ou sangrando, ou muita úmida aquela cobertura, daí você troca. Mas quanto menos manipular uma ferida cirúrgica, é melhor, tá bom? Tudo isso, olha só, a gente tá falando de otimizar a cicatrização, reduzir custos, porque tem gente que acha que tem que passar milhões de coisas, que tem que fazer um monte de curativo, e não é. Então, quanto menos você manipular, melhor. Quanto menos você perturbar a ferida, é melhor. Lembre-se disso, ela gosta de ficar quietinha, esperando o momento de tirar a sutura, os pontos, para poder ser avaliada. Então, esse período, né, antes da retirada do ponto, é importantíssimo que você não perturbe a ferida. Então, fique calma e observe somente. O curativo tem que ser flexível. Por exemplo, você até pode pôr, obviamente, que ele sai já do centro cirúrgico, né, coberto, né, com uma cobertura apropriada, ou gaze, ou fita, ou um curativo apropriado para ferida cirúrgica, que hoje tem bastante. Então, bem fixado, né? E o curativo que ele seja flexível ali, que ele não impeça a mobilização. Se a gente quer uma mobilização precoce do paciente, aquele curativo tem que ser confortável, a ponto de não incomodar o paciente de se mexer, principalmente se for em região de articulação, de grande mobilidade. Então, tem que ser um curativo confortável. Você não vai amarrar a ponto de você não deixar o paciente movimentar, a menos que tenha uma contraindicação médica, tá? Isso geralmente acontece nas cirurgias ortopédicas. Bem fixado. Então, o curativo, quanto mais fixado, melhor, né? Evita de você ficar querendo tirar, né, e trocar, porque a gente tem que evitar de não perturbar a ferida. Confortável, né? Absorvente, então ele tem que absorver, porque como houve um trauma, com certeza vai acontecer um sangramento e vai sair exudato. Um pouco de sangramento é natural, né? Que não pode ocorrer um grande sangramento. E a liberação de exudato também é normal, porque o exudato faz parte do processo de cicatrização, é o líquido que nós temos no nosso corpo, que qualquer buraco, qualquer solução de continuidade, ele vai ser eliminado, tá? Proteção da pele, então, que não causa trauma, né, ao redor da região periferida, né, que ele não tenha alergia, né, que seja hipoalergênico, e atraumático, essa é a característica do curativo ideal. E ele é impermeável, claro que de preferência impermeável, assim, o paciente vai para o banho sem a preocupação de molhar, porque isso é uma preocupação
muito imediata do paciente ou da família, quando o paciente sai da cirurgia ou recebe uma alta, que ele quer saber quando que ele pode tomar banho, quando que ele pode tomar banho, como que ele pode, isso é muito normal. Então, quando o curativo propicia essa condição dele tomar um banho sem correr o risco de molhar a lesão, principalmente nas primeiras 48 horas, é ideal, é ideal. Então, hoje existe curativos apropriados, tá? Sem espaço morto entre o curativo e a ferida cirúrgica. Então, pôr um curativo e manter aquele contato da cobertura com a lesão. Isso é fundamental. Não tem que ficar fazendo túnel, né? Lá dentro, o curativo faz assim, tem que ter contato da cobertura com a incisão, tá bom? E quando trocar o curativo de uma ferida cirúrgica? Quando que nós vamos trocar? Como é que nós sabemos que nós vamos trocar? Se o curativo estiver saturado. O que é isso? Se está drenando exudado, o curativo está molhado, então está na hora de trocar, né? Porque quando a umidade, o exudato, fica do lado externo do curativo, é porque está na hora de trocar. Isso tem que ser trocado, porque aquela drenagem, aquele plasma que saiu da ferida, ele é rico em proteínas. Então, ele tem que ser trocado até para não atrair moscas ou qualquer outro tipo de micro-organismo, tá? Então, quando ele estiver saturado, quando tiver um sangramento excessivo, é importante que troque, né? Excessivo, a ponto de encharcar aquela gase. E alguma suspeita de infecção local ou sistêmica, né? Ou queixa de dor do paciente, quando você for observar diariamente, você vê que está com sinais logísticos, então tem que estar trocando mais vezes quando apresentar essa complicação. E quando ele tem um potencial de deiscência, você vê um ponto que escapou, um ponto que não fechou, que saiu do outro lado, escapou de uma borda e coloca o risco de deiscência. E para realizar uma limpeza na região periferida cirúrgica, né? Então, quando a gente precisa tirar, quando a gente tira para observar e ver que precisa realizar a limpeza, né? Foi o caso que eu contei para vocês, cheio de sangue, foi um trauma, um acidente de bike, eu acho, cheio de sangue. Então, é importantíssimo que a gente faça essa limpeza sim. Uma limpeza sem deixar, de preferência, penetrar nada na incisão cirúrgica, só fazendo uma limpeza na região periferida mesmo. O que nós devemos considerar na seleção de um curativo para o tratamento de uma ferida cirúrgica? Olha só, isso é super importante. A necessidade e a preferência do paciente, né? Muitas vezes o paciente tem preferência de que tipo de curativo que nós vamos colocar. Ou uma gaze, ou uma fita, ou um filme, ou nós vamos comprar um curativo que atenda todas essas necessidades. Como eu já falei, já existe para vender curativos apropriados para a excisão cirúrgica. Isso seria o ideal, né? A preocupação sobre o banho, tem paciente que se preocupa demais com o banho. Então, quanto mais liberar o paciente para o banho, melhor. Então, que o curativo seja impermeável, né? Tem gente que faz questão de ir para o banho. Tem gente que não faz, mas tem gente que faz questão de ir para o banho. Então, conversar com o paciente, ver a ansiedade, as angústias e o que ele gostaria, né? E a possibilidade dele adquirir ou não um curativo que reúna todas as características ideais de um curativo para a cobertura de incisão cirúrgica, tá bom? E hoje já existe um curativo novo, um que eu conheço é o Mepilex, né? Mepilex Border Post-Op. Ele foi produzido especialmente para atender todas as necessidades de uma ferida cirúrgica. Gente, muito obrigada por acompanhar até aqui, por me ouvir falando sobre a ferida cirúrgica. Espero que você tenha aproveitado bastante com essas informações. São informações necessárias para que o profissional possa colaborar com o organismo no processo de cicatrização, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like, se inscreva aqui no canal, né? E ative as notificações, porque estou sempre fazendo, semanalmente eu faço esses episódios do programa Cicatrização, aí você será notificado de cada vídeo novo. E compartilhe com seu colega, todos precisamos saber das informações atualizadas. Vai, compartilhe com seu colega, faça isso, tá bom? E todo o conteúdo vai estar disponível aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!